Tatsai realmente vai acontecer? Tatsumaki se interessou pelo Saitama? Fubuki pegou os dois no pulo? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Olá, eu sou o JD e este é meu canal, sejam muito bem-vindos. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo! O capítulo começa com seguranças do condomínio dos heróis recebendo mais uma leitura de energia, e essa energia era tão alta que foi capaz até de quebrar o medidor do condomínio dos heróis. Então o mangá troca de foco e vemos os heróis que haviam ficado na enfermaria se recuperando, e eles comentam entre si que está tendo muitos tremores por ali, e ficam se perguntando o que estaria os provocando. E Forte, nesse momento, decide ir até a janela para ver se consegue descobrir o que estava acontecendo, e quando ele chega na janela, o Saitama meio que pousa bem onde ele estava, e completamente assustado com careca de capa, ele decide se resguardar e voltar para a cama, ou seja, ele meio que se cagou de medo e foi se esconder embaixo da cama. E após isso, novamente o mangá troca de foco e vemos os capangas da Fubuki conversando entre si, que a Tatsumaki realmente está levando essa luta a sério, e percebe que se ficarem atrás da Fubuki, a Tatsumaki não os deixará em paz, e também se indagam se a associação dos heróis não estão sabendo de nada o que está acontecendo ali. Então voltamos para a luta do Saitama com a Tatsumaki, e ela acaba percebendo que acabou extrapolando seus limites, e completamente indignada diz para si mesma que quem devia estar testando os poderes dele era ela. E nesse momento percebemos que ela, até aquele momento, não havia tido nenhum oponente que pudesse a encarar em uma luta franca, e que assim sendo, essa luta contra o Saitama foi extremamente divertida para ela, pois até então ela havia presumido que o único que seria capaz de enfrentá-la e sair com vida seria o Blast. Entretanto, o Saitama não apenas conseguiu enfrentá-la sem nenhum esforço, como também saiu ileso do embate. E ela, percebendo que ele era extremamente forte, diz que terá que acabar com ele no próximo ataque, pois já estava em seu limite, e lança sobre ele um ataque extremamente devastador, que destrói e contorce um enorme território em volta do nosso careca de capa. Porém, o Saitama apenas com um soco se defende do ataque dela, e mais uma vez sai completamente ileso. E após ver o feito do careca, a nossa deusa da telecinese olha para ele com um olhar de surpresa, misturado com medo. E ele, por sua vez, diz que ela já passou dos seus limites, e está cambaleando, e pede para que ela não se esforce mais, pois seria legal da parte dela poupar um pouco de energia para que os dois pudessem trocar uma ideia. Entretanto, essa fala dele deixa ainda mais irritada, e ela manda ele calar a boca aos gritos, e berra que não precisa da preocupação dele para nada, e lança sobre ele uma alta quantidade de energia psíquica, a ponto de conseguir fazê-lo flutuar. Porém, ela começa a perceber que ele é extremamente pesado, e diz para si mesma que isso não deveria ser possível, pois ela está usando uma força que seria capaz de jogar qualquer outro para o espaço. E ele, com seu jeito desligado de ser, diz para ela não ficar tão irritada assim, pois ele não é nenhum inimigo e nem nada do tipo. E ela responde para ele ficar quieto, pois ela não tem interesse nenhum em ser amigável com ele. E ele a responde dizendo que ela vê as relações humanas de forma muito superficial, e a lembra que nesse exato momento ela está sendo parada pela força de um mero conhecido de sua irmã. E a Tornado, quase desmaiando, começa a se lembrar do que o Blast havia lhe dito quando a salvou, de que ela não deveria esperar que ninguém fosse a salvar, ou seja, de que ela não deveria contar com a ajuda de ninguém, e começa a ir mais fundo em suas lembranças, e se lembra do Blast dizendo que ela deveria proteger a sua família, e que foi após esse conselho que ela decidiu buscar a Fubuki. Porém, ela foi a resgatar de maneira totalmente rude, bem ao estilo Tatsumaki de ser, o que acabou encadeando na Fubuki muito medo dela, a ponto de fazer com que a sua irmãzinha tivesse despertado seus poderes pela primeira vez. E se lembrando dessa memória, ela começou a pensar que foi ela quem arrastou a Fubuki para esse destino hostil, e que assim sendo, no fim, ela que é responsável por proteger a sua irmã, e isso sem poder confiar em mais ninguém. E a Tornado volta a se lembrar do Blast, que ele foi o único adulto que a libertou e que por isso ela acabou gerando enormes expectativas no herói número 1, a ponto de buscar ficar mais forte para que assim pudesse ter o respeito do maior herói em sua visão. E se lembra também que após ela ter treinado e se esforçado muito, que ela foi até o Blast toda animada para contar a sua evolução. Entretanto, ela também disse que não estava feliz, pois do modo como ela fazia as coisas, todo mundo acabava ficando com medo dela. Mas também diz que se eles não tiverem medo, talvez as coisas voltariam a ser como antes, ou seja, que ela poderia ser sequestrada por pessoas interessadas em seus poderes. E sem saber como lidar com essa situação, ela implora ao Blast para que ele lhe dissesse o que fazer. Porém, antes de sabermos a resposta que ele deu, ela acaba acordando de seu desmaio e se depara com a careca do Saitama refletida no sol.
E o nosso prota questiona se ela está se sentindo bem e se ela finalmente se cansou daquela batalha. E diz mais, fala que ele estava tentando manter a arruaça que ela estava fazendo em um lugar onde não tivesse ninguém, mas que porém não deu muito certo, pois ele não conseguiu a conter muito bem. E acaba fazendo um elogio a ela, dizendo que não sabe que tipo de treino uma telepata faz, mas que pelo que ela demonstrou, que ela deve treinar pra caramba, pois ele ficou bem impressionado com os poderes dela. E ela, por sua vez, com uma cara derritada, diz que não precisa de elogios vindo dele, e ele responde que se ela já está respondendo dessa forma marrenta, é porque já deve estar bem. E diz mais, fala que já que ela não quer elogios, que ele só vai falar o que tem para falar e que após isso ele vai embora. E começa a dizer que sendo um paranormal ou não, que ela deve viver a vida dela do jeito que ela quiser, mas que se ela quiser fazer alvoroço, que ela tome cuidado para não sair por aí quebrando as coisas dos outros. E nesse momento ele estende a sua mão e coloca sobre a cabeça dela, e diz que se ela conseguir fazer isso, que ela com certeza se tornará uma grande heroína. E ela por sua vez ficou com uma cara de confusa misturada com admiração. E após isso ele começou a ir embora, porém a Fubuki apareceu bem no local onde eles estavam e começou a dizer: "Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Vixe, vocês estão de brincadeira." Zoeira. Ela começou a dizer que havia deixado seus capangas para trás e que a partir de agora que ela irá lutar sozinha, assim como a Tatsumaki. E a Tornado, com uma cara de poker face, diz que essa foi uma boa decisão, mas que porém os vassalos que estavam atrás dela não pareciam ter entendido isso. E os capangas que haviam acabado de chegar imploram a Fubuki para que permitisse que eles continuassem a seguindo e juraram que ficariam mais e mais fortes. Entretanto, a Fubuki usa seus poderes e joga todos os seus capangas para longe e diz que eles foram até ali determinados a confrontarem a Tatsumaki e que se eles não são capazes nem de se defenderem dela, quem dirá dos poderes da sua irmã. E o Saitama e a sua futura esposa, vendo isso, ficam sem entender direito o que estava acontecendo ali. E o careca pergunta à sua mulher o porquê ela simplesmente não deixa que eles se resolvam. E a Tatsumaki responde que isso não é da conta dele. Então o nosso prota diz a ela que antes de começar a treinar os seus músculos, ele não conseguia nem mesmo derrotar um inimigo nível lobo, e que assim sendo, mesmo que os capangas da Fubuki sejam fracos agora, que ninguém pode dizer qual é o limite deles. E após a fala do seu futuro marido, a Tatsumaki decide ir embora, então usa seus poderes e pega a Fubuki que nem uma boneca, e diz que ela foi até a detenção para lidar com a Psychos, mas que acabou usando muita energia na luta contra o Saitama, e que assim sendo, que ela decidiu poupar a vida deles a pedido do careca, mas os avisa que se alguma coisa acontecer com a Fubuki, que ela não irá perdoar nenhum deles, e que é bom que eles fiquem com isso na mente deles. Então ela dá aquele olhar 43 para o Saitama e diz que o teste dele ainda não acabou, e que quando ela tiver afim, que ela irá dar outro teste surpresa para ele. Foi só eu que percebi ou essa fala dela saiu meio com duplo sentido? Ou sou eu que tenho a mente suja? Não sei, vai saber, né? Mas eu entendi que esse casal vai rolar, hein? Mais cedo ou mais tarde, pode escrever. E a Fubuki fica extremamente surpresa com a fala de sua irmã, pois ela nunca ouve ninguém, e deu ouvidos justamente ao Saitama. E após essa fala, o Saitama se despede de todos e vai para casa. E assim termina o capítulo 182 de One Punch Man. Enfim, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo de One Punch Man, se inscreva aqui no canal, pois estamos sempre trazendo conteúdo desse e de outros mangás aqui. E se você quiser ajudar o canal a crescer, deixa o like, pois isso aumenta o engajamento e nos encoraja a trazer mais e mais vídeos. E por hoje foi isso, pessoal. Até mais, galera. Fui!